Mas o que eu quero dizer é, o cara olha, e aí ele vê um produtor de conteúdo lá e fala, pô, a vida desse cara é fácil. O cara só grava uns vídeos. A gente tava falando disso aqui antes. O cara só grava Tu não uns trabalha vídeos. não? Tu só grava uns vídeos? É, sentar e conversar. Professor ouvi isso antes da internet, né? Você trabalha ou você só dá aula? Sabe o que eu ia fazer antes de vir pra internet? O quê? Eu era professor de inglês. Aí, ó. Então eu escuto essa porra a minha vida inteira. Então eles falavam mesmo de professor. É isso, sacanagem. é isso. Mas você trabalha ou você só dá Pô, pra aula? professor é sacanagem, né? Porque é um trabalho da aula, porra. Tipo, é claro. Olha aí, não é claramente só um trabalho não, cara. É um trabalho que não é pra qualquer um, não. Eu cheguei já a dar 35 aulas por semana. Tem gente que... Aí eu falo, quando eu falo sobre motivação, quando eu falo sobre... Cara, vai assumir tua vida, vamos nos limites do que você tem aí de possibilidade. Tem gente que fala, pra você é fácil, tá aí, né? Tá aí no ar-condicionado, né? A minha vida é repetitiva, é rotina, não sei o que mais. Aí eu falo, cara, eu já dei 35 vezes por semana a mesma aula. A mesma. É a mesma piada, é o mesmo tema, é a mesma... Sabe? Tudo igual. E se tem uma coisa que é rotineira, que é repetitiva, é o trabalho de um professor. E o bom professor, e isso o Clóvis me ensinou muito, é o professor que ele encontra encanto em melhorar em 1% a aula dele a cada aula e brincar com os alunos, e interagir, em estar aqui, ó. E, pô, eu não tô aqui com vocês sendo o professor que eu sou quando eu tô dando aula numa pós-graduação, porque, pô, senão ficaria chato. E a gente também não ia entender porra nenhuma. E tudo bem, assim, tem graus de comunicação que eu acho que são necessários, mas por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque o mundo de hoje, ele esconde as complexidades da coisa, tal como esconde um professor, quando o aluno tá lá só ouvindo o professor falar, ele não faz ideia que o cara ficou horas preparando aquela aula, horas e anos estudando. E é por isso que viram para você e falam isso. É por isso que viram para você, você é só professor, você só dá aula num trabalho, porque ninguém viu que você passou lá, né? Parece que você gratuitamente, sabe, baixou em você o conhecimento. E aí pronto, eu sei agora. E na internet acontece muito isso. E talvez por isso, quando eu comecei o canal, as pessoas virassem para mim e falassem, vai, internet é coisa de não sei o que, não vai para lá e tudo mais. As pessoas não fazem ideia, cara, do estresse que é você gravar um vídeo. E aí, no meu caso, porque assim, não tem vídeo banal lá no canal, são vídeos de conhecimento, eu estudo muito antes de postar um vídeo. Tem que ter as referências em dia lá. Tem que ter referência na descrição do vídeo, que é para as pessoas lerem se elas quiserem. Cara, é conhecimento, e é conhecimento complexo. Aí você passa horas estudando, horas, e horas, senta na frente de uma câmera, e é muito louco isso, não sei vocês, mas se eu vejo os meus primeiros vídeos, eu tenho um pouco de vergonha de mim mesmo, assim, porque... Com certeza. Durão na câmera, né? Tipo, um robô, assim, não sabia. Tô acostumado a falar com um ser humano, com um aluno na sala de aula. Meu primeiro vídeo tá na internet aí. Eu também deixo. O primeiro do canal eu deixo. Por mais que eu tenha um pouco pitada de vergonha dele, eu deixo. Mas assim, cara, E eu fazia isso. Eu não tô falando disso, o cara é o arauto da moralidade. Eu lembro, 2009, dando aula, de falar youtuber, não sei o que e tudo mais. É que eu descobri que o buraco é mais embaixo. Que quando você produz conteúdo, e hoje, é uma empresa. Tem quantas câmeras aqui? 1, 2, 3, 4, nesse estúdio tem 5. 5 câmeras. Tem equipe, tem estruturas, estão numa casa, tudo mais. Cara, isso aqui demanda vidas humanas que trabalham para isso aqui acontecer. Para vocês estarem aqui, a vida de vocês, a energia de vocês. E aí eu fico pensando no seguinte... O cara tá lá assistindo a tranquilidade no celular dele, se divertindo, gostando e tal. E aí o cara aponta o dedo e julga você e fala, é fácil a tua vida. Ele não faz ideia do que tá por trás da cortina. Não faz ideia das dores que estão por trás. E a grande questão da vida é essa. Se eu sentar com você no bar, chamar uma cerveja e falar, cara, me conta tua história... Você vai passar 95% do tempo me falando das dificuldades que você enfrentou para chegar aqui. Mesma coisa com você. Porque você sabe das suas dificuldades. Todo mundo sabe. Só que na hora de apontar para o outro e falar que a vida do outro é fácil, a gente faz isso com uma facilidade absurda. E eu não estou falando isso, Cara, o Buda falava isso. Você leu o Dhammapada Budista, que é um livro que, segundo os registros históricos, foi escrito pelos discípulos de Buda mesmo, diretos, assim. Então são as palavras de Buda. Tá lá, a hipocrisia do ser humano. A história do Abel e Caim também, né? E na Bíblia você tem o Abel e Caim, você tem também, para mim, uma passagem
na espiritualidade cristã, vamos chamar assim, que eu acho ela perfeita, que é você não enxerga um galho dentro do seu olho, mas você aponta um cisco no olho do teu irmão. Então larga de ser hipócrita e olha o galho dentro do seu olho antes de apontar o cisco no olho do teu irmão. E aí, essa questão dos julgamentos e da internet, de todos esses problemas que a gente viu, eu vou falando e eu mudo de tema, desculpa. Não, mas eu fui coisa assim de professor. mesmo, é esse... Tá no nome até do programa. podcast. Mas eu sinto que se todo mundo fizesse uma pergunta, Igor, uma pergunta, que é assim, ó. Quem sou eu para apontar o dedo para a vida desse ser humano e presumir que eu tenho dentro de mim a competência, a experiência e a vivência para julgar a vida desse cara e diminuir a vida dele como se a minha fosse de alguma maneira superior? Se as pessoas fizessem essa pergunta, cara, a gente teria um outro universo, um outro mundo. E quando as pessoas fazem essa pergunta, mesmo, você ganha uma maturidade emocional absurda. Porque a nossa tendência natural tem um campo da psicologia que chama psicologia moral, e tem a neurociência moral também, e a gente vai entender o quê? O cérebro, ele naturalmente julga. É natural do cérebro. É o modo automático. É a função dele, né? Julgar as coisas que vêm. Exato. Por quê? Porque, vamos pensar assim, você viu uma moita se mexendo lá na savana africana. Cara, você tem que julgar. É alguém lá... É um leão. É um leão, pode ser alguém... Jogando um barro. Pode ser alguém em coito. Pode falar ser assim, também. Né? Então, assim, você está julgando, você está fazendo pré-julgamentos baseado em poucas informações que você tem. Então, o cérebro ele tem essa característica de rapidamente executar julgamentos que são biologicamente vantajosos para a gente tentar sobreviver. Só que eu acho que, tal como você não pode comer igual um glutão ao ponto de destruir a sua saúde, e você tem que ter um pouco de parcimônia para entender que certos desejos são perigosos, e a gente tem isso, porque o cérebro humano permite, porque o seu cachorro não faz isso. Dá uma picanha pro seu cachorro, ele não vai falar, não, hoje acho que eu vou comer uma linhaça com Activia. Imagina. Porque eu tô com o intestino preso. Preciso cagar melhor. Não, o seu cachorro vai comer a picanha até empanturrar, e se der mais uma ele vai comer até quase morrer, porque o cérebro dele não tem essa capacidade. O nosso tem. Só que é lutar contra uma natureza que a gente tem, que é uma natureza que julga. E, pô, se o Buda disse 2.600 anos atrás, se tá na Bíblia cristã, se tá... Cara, tá em todos os livros sagrados de todas as matrizes espirituais, tá em todos os grandes pensadores da filosofia, tá na filosofia socrático-platônica, tá em Aristóteles, tá nos estoicos, né, que vão da Grécia para Roma, tá na filosofia durante a Idade Média, né, na filosofia cristã da Idade Média, depois da Idade Média, na filosofia moderna, tá em Descartes, tá nos iluministas, tá em Spinoza, o grande Spinoza, que ele dizia assim, ó, meu esforço na vida tem sido para cada vez mais tentar odiar menos, me apaixonar menos e entender mais. E é um pouco isso, cara. Eu acho que eu não posso virar... E eu fiz muito isso. E é o que eu te falei no começo. Muito da minha maturidade hoje, ela é fruto de eu ter visto em mim aquilo que eu quis combater e hoje eu tento levar para as pessoas. É muito isso. Porque as pessoas acham, mais um cagador de regra. E não é isso, cara. É porque eu fiz isso. Julgar youtuber foi uma coisa que eu fiz. Eu fiz quando eu era professor. Agora, hoje que eu produzo conteúdo para o YouTube, eu vejo que o buraco é infinitamente mais embaixo. Dá um trabalho assustador. Mas eu tenho julgamentos com youtubers também, pra ser sincero. Cara, mas vai ter gente ruim em todo lugar, meu amigo. Vai ter gente incompetente em todo lugar. E não importa se você está falando de médicos, se você está falando de youtubers, se você está falando... Cara, eu acho que a incompetência e a canalice são algumas das coisas mais democráticas que existem, cara. Tem em todo lugar. Burrice também. Opa!